Muito boa tarde, avisa para todo mundo que tamo no ar. Globo Esporte está no ar com tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo. Gente levantando taça na Eurocopa, na Copa América. Tem cearense no pódio, numa modalidade que você vai ver qual é daqui a pouquinho. Mas na Série D, meu amigo, foi uma tragédia. Só tragédia envolvendo os times cearenses na 4ª divisão. Na C, foi mais ou menos uma vitória, um empate relativamente bom. Na A, o Fortaleza voando. O Ceará fazendo raiva à sua torcida por conta do que aconteceu ontem, hein? Vou mostrar aqui como é que ficou a classificação já da Série A depois do que aconteceu neste fim de semana. O Fortaleza voando dentro do G4, entre os 4 melhores times do país neste momento. Daqui a pouco você vai ver a vitória do Fortaleza sobre o Corinthians ontem dentro da Arena Castelão. O Ceará está aqui na outra parte da tabela com 15 pontos em 11º. Poderia estar no lugar do Fluminense em 7º lugar com 17 pontos. E eu vou mostrar para você exatamente por que não está nessa posição agora. Jogadores do Cuiabá derramados no campo, exaustos. E com discurso emocionante do Gênison. Eu e minha esposa em casa, a gente sabe quanto eu sofri para estar aqui, chegar na Série A, né? E ainda tem coisas que parece que não vai acontecer e acontece com a gente aí, né? Mas só tenho que agradecer a Deus. Batalhei muito, tem muita história, foi 10 anos para chegar aqui, cara. Aí já deu para perceber quem gostou do resultado, né? O Cuiabá terminou o encontro com o Ceará feliz da vida. Até porque viu que desde o começo do jogo seria difícil. Olha o chute do Sobral com 2 minutos de bola rolando. Fernando Sobral de longe, defesaça do João Carlos. Jorginho também assustou o goleiro João Carlos. Bom, defesaça do goleiro. Rick, ganhando chance como titular, trabalhou bem, mas o Jael não aproveitou. Até bolada na cara o Cuiabá estava levando. Não seria fácil mesmo. Acho que a gente está absoluto no jogo, estamos mandando no jogo. Caprichar um pouco ali na hora da finalização, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir o nosso objetivo. O Ceará só não contava com um balde de água fria. Tudo começou com esse passe errado no meio campo. A bola chegou no Cleison, que arriscou o chute e ganhou o escanteio. Na cobrança de escanteio, gol do Cuiabá. Elton. Na primeira trave, a tentativa de cabeça! Gol! Cuiabá! Só que o gol não abalou o Ceará, que seguiu criando chance e desperdiçando também. A sobra com o Jael pra fora! Tudo melhorou com a expulsão do PP, que já tinha amarelo por reclamação e depois foi punido nessa falta. Antes mesmo que acabasse o primeiro tempo, o João Carlos precisou trabalhar mais uma vez. Questão de superação aí agora, né? Uma infelicidade ali do nosso jogador, PP. O Ceará teria o segundo tempo inteiro com um jogador a mais. E por isso o Guto Ferreira ousou. Colocou Lima e Vina no jogo, tirando um volante inclusive. As mudanças deram resultado e por pouco o gol não saiu cedo. Bola alçada pra dentro da grande área, Jael de cabeça na sobra, furou! O Rick furou nesse lance, mas no outro, no presente que recebeu do Lima... Vai pintar o gol do empate! Gol do Ceará! O Lima entrou com sangue no olho. Menos de 10 minutos depois, já estava dando outro passe pro gol. E que passe! Nessa bola, levantada de cabeça! Gol! De novo, o cara que entrou no segundo tempo para resolver pro Ceará. Passe do Lima, cabeça do Jael, o Ceará vira o jogo na Arena Pantanal. Depois do segundo gol, o Ceará parecia satisfeito. Bem diferente, claro, do Cuiabá. Mas o Alvinegro ainda teve duas chances. Nessa, o Edson chegou a acertar a trave, mas já tinha impedimento no lance. Nós tivemos outras oportunidades de matar o jogo, não matamos. E aí fomos penalizados num lance de final de jogo.
final do jogo mesmo. Aos 48, Rafael Gava deixou Pedro Nares no chão, contou com um desvio no passe para alcançar o Gênison. O Messias cochilou na marcação e o Gênison, você já sabe o que aconteceu com o Gênison. Foi Série C, foi série B e agora tô aqui na Série A e pra você ver que Deus honra o justo aí, quem trabalha, quem Ele abençoa, ninguém amaldiçoa. Voltemos a imagem para o começo do lance. Uma bola que estava com o Ceará no meio campo, com Vina e Pedro Nares. E o lance originou um carão do técnico alvinegro. A primeira vitória fora de casa do Ceará não veio, escapou pelos dedos, pelos pés. Felizmente, a gente tem que manter a concentração, né, os 90 minutos. Felizmente não deslize, acabamos tomando um empate, né, não pode acontecer isso daí, com um a mais na partida. Olhando pelo lado positivo, já são 7 rodadas sem perder. Mas o empate nessa noite na Arena Pantanal teve mais sabor de derrota do que de vitória para os visitantes. A gente não sai feliz com esse 2-2 aqui, nós estamos levando um ponto, mas a gente não sai feliz não. A gente queria a vitória, a gente construiu a vitória e infelizmente escapou. André Almeida, muito boa tarde, amigo. Boa tarde, Marcos. Sem mais delongas, o que aconteceu para o Ceará não conseguir segurar esse resultado com um a mais em campo? Aceitou demais a pressão do Cuiabá, né? O Ceará jogou mais de 50 minutos no 11 contra 10, com a vantagem numérica. Teve um bom começo de segundo tempo, no momento que o Guto muda o time, coloca mais ofensividade, abre mão de um volante, inclusive tirando o Marlon, para deixar a equipe com mais ímpeto ofensivo. E por que não manter depois do 2-1? O Ceará virou o jogo jogando bem, fez 20 minutos bons no segundo tempo. Acontece que quando o Ceará está na frente do placar, tem a vantagem, senta em cima dessa vantagem e recua demais. Chama muito o adversário. Isso não é de hoje. Já aconteceu em outras partidas também. E acabou que contra o Cuiabá, o limitado Cuiabá, com todo respeito, mas que não ganhou de ninguém ainda no campeonato até agora, fora de casa, vencendo o jogo, levou um empate no final, que foi um castigo para o time que aceitou demais o adversário que, com um a menos, foi buscar o empate. Importante explicar para o torcedor que o Lima começou no banco porque foi poupado, né, por conta do desgaste físico, mas quando entrou mostrou porque que tem sido o cara do time ultimamente. A né? principal referência ofensiva do Ceará, indiscutivelmente. E ele mesmo falou que não dá para brincar, né? Precisa ter concentração os 90 minutos. E essa bola que o Ceará perde aí, do Nares com o Vina, que você bem destacou no VT, é inaceitável, inacreditável que aconteça com um time jogando o Campeonato Brasileiro que conquistaria a primeira vitória fora de casa também e que acabou pagando por esse erro, perde 2 pontos, um empate que é péssimo para o Ceará. E contra um time que a gente sempre fala da prateleira, né? Contra um time que está na prateleira baixa, que é a do Ceará, sem dúvida alguma. E aquilo, Marcos, se fosse contra um Flamengo, contra um Palmeiras, um Atlético Mineiro fora de casa, um adversário que tem muita qualidade técnica do outro lado e você até respeita mais, era até justificável uma postura de recuar um pouco mais, baixar um pouco mais as linhas. Mas repito, com todo respeito ao Cuiabá, o Ceará deveria ter tido uma imposição maior, fez o segundo, faz o terceiro, mata o jogo e fica numa situação mais tranquila. Daqui a pouco a gente volta a conversar, André Almeida, sobre o Fortaleza. Agora vamos ver alguns gols de ontem, no domingo. Perotti abriu o placar para a Chape numa falha do goleiro Diego Alves. Cruzamento de Isla, Pedro não dominou e Arrascaeta deixou tudo igual. A virada veio numa jogadaça do Michael, que driblou todo mundo e marcou dele. Flamengo 2, Chape 1. E olha a vibração do novo técnico do Flamengo. A Chape segue sem vencer no Brasileirão. O Atlético Goianiense saiu na frente do Juventude com Zé Roberto. Mas aos 51 minutos do segundo tempo, Matheus Peixoto empatou de pênalti. Final 1-1. Nas quartas de final da Série A2 do Brasileiro Feminino, o Ceará empatou com o Crespon em 0-0. Esse foi o primeiro jogo. Na volta, próximo domingo, o novo empate leva a decisão para os pênaltis. Vale vaga na elite do Campeonato Brasileiro Feminino, a Série A1. O jogo vai ser em casa, na cidade de Vozão. Boa sorte às meninas alvinegras. Vamos falar de outra decisão, começar a falar de outras decisões, né? Teve decisão da Eurocopa, também decisão da Copa América no Superclássico entre Brasil e Argentina. E finalmente o Messi conseguiu levantar um título pela seleção dos hermanos. Levou muito tempo para esse dia chegar. E foi no Maracanã que Messi sorriu como nunca. O gol de Di Maria quebrou um jejum de 28 anos sem conquistas da Argentina.
E ainda premiou o craque, 6 vezes melhor do mundo, com o primeiro título pela seleção principal do país. O abraço de Neymar e Messi deixou uma mensagem clara. Mesmo sem vencer, é preciso reconhecer a grandeza de quem faz história. Foi o que o próprio camisa 10 do Brasil disse. Odeio perder, mas desfrute do seu título. O futebol esperava por esse momento. Com o fim da Copa América, a seleção agora volta todos os esforços na preparação para a Copa do Mundo. O Brasil se reúne de novo em setembro. Tempo para o técnico Tite refletir sobre o que não deu certo. A próxima convocação vai ser apenas em agosto, depois das Olimpíadas. E não será uma surpresa se nomes de destaque em Tóquio aparecerem na lista. Afinal, agora quem corre contra o tempo até a Copa do Mundo é o Brasil. Dobradinha brasileira na última etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia antes das Olimpíadas. Na Suíça, Agatha e Duda ganharam a final contra Ana Patrícia e Rebeca. As duas duplas estarão em Tóquio. Vem medalha por aí, hein? Rebeca cearense, se Deus quiser, vai voltar com medalha para o nosso estado junto com a Ana Patrícia. A gente volta já com a vitória do Fortaleza sobre o Corinthians e novas pérolas de Francisco Diá. É um filósofo, o técnico do Ferroviário. Globo Esporte de volta com Série C, como eu falei na abertura aqui do GE, um empate e uma vitória. Começando pelo empate, jogo entre Floresta e Tombense. A Tombense saiu na frente lá no estádio Domingão, com gol marcado pelo Rubens. Foram 2 gols, gente, em 1 minuto. O do Rubens foi aos 36 do segundo tempo. O gol do Deizinho, que tinha acabado de entrar, foi aos 37 do segundo tempo. Com esse empate, o Floresta é o 8º lugar do Grupo A, mas só a 1 ponto do G4. Você já vê jogo do Ferroviário, que venceu por 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo Denilson e o segundo pelo Gabriel Silva. O Ferroviário volta a vencer depois de 3 jogos na Série C sem vitória e volta ao G4 do Grupo A. E o Paysandu é o segundo colocado. O Ferrão é o terceiro, o Paysandu é o segundo. Mas como eu falei, está tudo muito equilibrado nesse Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Na entrevista, depois do jogo, o técnico Francisco Diá soltou mais uma pérola. Um repórter foi dizer que, depois do empate com Volta Redonda, na rodada anterior, a luz vermelha tinha acendido, estava ligada no Ferroviário. Aí o Francisco Diá, que é um filósofo contemporâneo, soltou essa. A luz vermelha que eu conheço é do cabaré, que tem lá em Natal, a luz Maria Boa. Porque aqui não existe luz vermelha, aqui existe um time brigando em busca de uma classificação. E você ganhar aqui no Paysandu não é fácil. É 3 pontos que nos credencia e é em busca de uma classificação. É difícil, mas não é impossível. Eu também falei no começo do GE que na Série D a rodada tinha sido trágica para os times cearenses. Agora você vai entender o porquê desse trágico que eu usei. Não estou exagerando não, só numa derrota teve 7 gols. A rodada não poderia ter sido pior para os times cearenses. O começo até foi bom. No Domingão, o Atlético Cearense recebeu o Campinense e saiu na frente. O Olávio deu uma bela assistência para o Valdo Bacabal abrir o placar. Mas o Campinense estragou a festa. Empatou o jogo com o Michel e virou com um gol contra do Claudivan, que se confundiu dentro da pequena área. Ainda no primeiro tempo veio o terceiro dos visitantes. A bola passou na frente da defesa inteira e o Cláudio finalizou para dentro. No segundo tempo veio o segundo gol da Águia. Adivinha de quem? Do Olávio, artilheiro do Brasil e personagem do Globo Esporte no sábado. Pena que não foi suficiente, né? Derrota por 3-2 em casa. Quem jogou fora de casa foi o Guarani de Sobral. Martelou o Imperatriz, mas saiu atrás do placar com esse gol do John Maranhão e não conseguiu mais empatar. No fim, o goleiro do Imperatriz ainda fez essa defesaça para garantir a derrota cearense. O ponto mais baixo dos cearenses no fim de semana, com certeza, foi o jogo do Caucaia. Contra o Souza, foi quase um 7-1. Quase mesmo, porque foi 7-0 pro time paraibano. É gol que não acaba mais. O Souza até trocou de uniforme no intervalo, mas manteve o ímpeto e goleou o time cearense. 7-0. Um fim de semana pra esquecer.
E depois da 11ª rodada, o Fortaleza está entre os 4 melhores times da Série A, minha gente. Faz uma campanha espetacular, segue sem perder dentro de casa e não só não perdeu ontem, como venceu o Corinthians e venceu com um golaço. O que fazer para encerrar um jejum que durava 16 anos? Este ex-estudante de medicina, que caminhava meio pensativo antes do jogo, talvez teria a solução. O modelo es siempre o mismo, tanto dentro como fora de casa. Nada diferente, era buscar o ataque, com a intensidade tão conhecida. Com apenas 42 segundos de jogo, Cássio já tomou um susto daqueles no chute de David. Dominou David e girou pro gol! Depois, o goleiro do Corinthians foi o responsável por evitar o primeiro do Leão. Deu a bola pro Robson, Cássio! Pra salvar o Corinthians! O nome disso, bombardeio. Foram 10 finalizações do time da casa só na primeira metade da etapa inicial. Um desses arremates foi de um cara que chegou sem muitos holofotes no início desta temporada, mas que conquistou seu espaço com muita insistência e um jogo simples. E por isso é um dos principais destaques do Fortaleza em 2021. Aqui na Arena Castelão, ele chegou ao seu 9º gol com a camisa tricolor. Camisa 7, jogador que sabe se posicionar e bater de fora da área também, né, Robson? Um míssil para superar a melhor defesa do Brasileirão. Robson dominou, girou, golaço! Feliz com o momento, não só meu, mas também da nossa equipe. A gente está fazendo um belo início de campeonato, a gente sabe que é difícil. Agora a gente precisa ter um pouco mais de calma, procurar ali acertar o que a gente fez de errado para que a gente possa fazer mais o gol e sair com a vitória daqui. Era preciso ter cuidado, toda a atenção possível. Uma jogada individual do adversário poderia trazer problemas. Para a felicidade do Fortaleza, o clube tem bons goleiros. Felipe Alves parou o Matheus Vital. Vital bate, palma, Felipe! Foi a única grande intervenção do goleiro titular, que não voltou a campo após o intervalo. Machucado, deu lugar a Marcelo Boeck. Só que nada mudou. O experiente camisa 1 deu conta do recado. Primeiro tempo muito bom, o segundo tempo é verdade, Corinthians tuvo mais posse de bola, não tive Corinthians muitas situações, ou gerar muitas situações de gol, não lembro situações de maior peligro. As melhores chances do jogo foram realmente do Fortaleza, mas dessa vez não era noite do David. O atacante passou perto, bem perto de marcar. Do Robson pro David, saiu na cara do gol pra fora! Teve no mínimo 3 grandes oportunidades ao longo da partida. Vojvoda tentou algo diferente com as trocas, só que não conseguiu fazer as 5 mudanças. Parou em 4, porque na terceira janela de substituições, o árbitro não aguardou a entrada de Igor Torres. Aí teve confusão. Eu falei com a arbitragem, ele me disse a mim que se equivocou, uma equivocação, ha cometido uma equivocação, pede desculpa, é um ser humano e pode ocorrer. O camisa 7 teve que seguir até o fim. Com a vontade de sempre, Robson bem que tentou deixar o placar mais tranquilo. Porém, esse aqui, foi o suficiente para garantir a presença do Fortaleza de novo no grupo dos 4 primeiros colocados. Importante estar no G4, né? Nosso objetivo é sempre a permanência primeiro, né? Mas a gente está fazendo um bom campeonato, mas a gente tem que continuar. É jogo a jogo, não tem nada ainda definido, então a gente está
11ª ainda, então a gente tem que trabalhar muito ainda, não tem nada a ganho, a gente tem que continuar trabalhando cada vez mais. É seguir com concentração total, ligado direto, para o melhor mandante até aqui fazer um campeonato inteiro seguro. Já estamos na 11ª rodada, André, e é legal a gente ver esse discurso do Tinga, porque o time só está nessa altura do campeonato, que não é mais no comecinho, está se encaminhando para o meio já, mas só está até aí desse jeito porque está com os pés no chão, trabalhando muito, focado e concentrado ao longo de todo o jogo. Sem dúvida nenhuma, já é quase 30% do Campeonato Brasileiro, né? Praticamente 1/3 aí. E o Fortaleza segue na parte de cima da tabela e com muitos méritos. É uma campanha que é construída com muito merecimento, um time competitivo, consciente, organizado. Fortaleza mandou no primeiro tempo, Marcos. Fez 1-0 com um golaço do Robson, mas poderia ter ido para o intervalo já com uma vantagem ainda maior. E no segundo tempo, o Corinthians teve mais posse de bola, teve mais volume, mas não teve situações claras de gol. Fortaleza foi pouco ameaçado, conseguiu se defender e controlar bem o jogo. Teve até as melhores oportunidades no segundo tempo. E é uma situação relativamente nova, né, André? Porque a gente vê que o estilo do Vojvoda, seja quantos gols tiver feito na partida, busca mais. Sendo que em determinado momento o Corinthians se impôs e ele foi obrigado a administrar o resultado. E soube administrar muito bem. Pesa muito a questão física. Acho que o Fortaleza sentiu no segundo tempo um pouco do aspecto físico, até natural, pela sequência desgastante que vem tendo jogos meio e final de semana, então foi um aspecto que acabou acontecendo. Mas mesmo assim, de fato, ele não perdeu a organização e o controle do jogo. Repito, o Corinthians teve mais posse de bola, mas não teve situações de gol, não teve chances claras. O gol do Marcelo Boeck foi pouco ameaçado e o Fortaleza foi quem chegou mais perto de fazer o segundo do que o Corinthians, de fato, de empatar. Então é um time que, mesmo se não é brilhante, como foi contra o América Mineiro, que faz 2, 3, 4, mas controla e consegue o resultado e por isso está com essa ótima campanha que, repito, muitos méritos do Fortaleza. A gente encerra o Globo Esporte então com a tabela que o torcedor tricolor está curtindo bastante. Tirei a foto, você já tirou a foto com o Fortaleza líder em uma época? Tirei a foto aí no G4 nessa altura do campeonato. Segunda melhor campanha de um nordestino no começo da Série A, só perde para o Sport de 2015. Valeu, obrigado a você pela companhia, valeu André, boa tarde. Um abraço, tchau. Valeu.